Olá, esse é mais um programa do Escola Milaré e eu sou a Maria Clara Gomes e hoje o tema que nós vamos discutir é gerenciamento de riscos em grandes cidades face aos eventos climáticos. Para debater esse tema, nós contamos hoje com a participação do Dr. Álvaro Rodrigues dos Santos. O Dr. Álvaro é geólogo, é ex-diretor do Instituto de Pesquisas e Tecnologias do Estado de São Paulo, autor de livros sobre geologia, como Geologia da Engenharia, Conceitos, Método e Prática, A Grande Barreira da Serra do Mar, Cubatão, Diálogos Geológicos, e é também consultor na área de Geologia de Engenharia, Geotecnia e Meio Ambiente. Doutor Álvaro, eu gostaria de agradecer muito a sua presença hoje no Escola Milaré. É uma satisfação estar aqui colaborando com vocês e com o escritório. Muito obrigada por sua presença e vamos então ao que interessa. Doutor Álvaro, principalmente nesse início de ano, né, um período em que nós vivenciamos chuvas intensas em diversas partes do Brasil, nós vemos com muita frequência, né, notícias de enxurradas, inundações, deslizamentos de terras, esses eventos climáticos acabam ocasionando um grande impacto nas cidades, né? E na vida cotidiana das pessoas. Inclusive, a gente acaba vivenciando até situações de irreparável perda de vidas humanas, né? Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco conosco, né? Por que esses eventos ocorrem, né? Por que nós vivenciamos essas situações? Isso está associado à falta de planejamento urbano ambiental, ocupação das cidades, habitação. Então, por que a gente vê, né, essas situações se repetirem com uma certa frequência todos os anos? Por que nós não conseguimos evitar essas situações? E eu já aproveito para perguntar, porque esse é um tema que acaba sendo muito discutido, se esses eventos climáticos que a gente vivencia, se eles estão associados e vêm sendo intensificados devido às mudanças climáticas. Bom, Maria Clara, de início, é preciso a gente atentar com algumas questões conceituais, né? É muito comum a associação desses desastres com áreas de risco no Brasil com a terminologia de desastres naturais, que é uma terminologia internacional aplicada a todos os tipos de desastres naturais, de acidentes naturais, que acabam vitimando aí grande parte da população do planeta, né? Acontece que no Brasil há uma diferença substancial e importantíssima de ser percebida entre os desastres naturais que geraram essa terminologia de desastres naturais a nível internacional e os nossos aqui chamados desastres naturais brasileiros, né? Internacionalmente, essa terminologia se aplica mais a fenômenos sobre os quais o homem não tem a mínima condição de interferência. São vulcanismos, terremotos, maremotos, tsunamis, né? Então, a única condição que sobra para o homem perante esses grandes fenômenos naturais, né, de origem de forças internas do planeta, não estar em regiões onde esses problemas acontecem, vulcanismo, terremotos, né? Preferivelmente não estar nessas regiões, e em estando cuidar de formas preventivas de arquitetura, de engenharia,
para que suas instalações sejam minimamente atingidas durante esses fenômenos, e também situações de alertas, né? Para que populações inteiras, por exemplo, sejam retiradas de cidades litorâneas quando se prevê um risco de um tsunami. Aliás, o risco de tsunamis há uma possibilidade de prever, mas, por exemplo, o risco de terremotos e vulcanismos ainda é muito difícil para a ciência humana trabalhar com prevenções extremamente seguras, né, em torno das quais se pudesse tomar certas providências. Aqui no Brasil, a coisa é diferente. Graças a uma conjuntura geológica, eu não vou entrar em detalhes geológicos, mas o Brasil, por bênção divina, está no meio de uma placa tectônica. Né? E esses acidentes, terremotos, vulcanismos, tsunamis, ocorrem normalmente nas bordas das placas tectônicas. Então, nós somos um país onde sismos ocorrem, mas são extremamente fracos, não ocasionando grandes problemas para a população. Não temos vulcões, né? E não há grandes registros de tsunamis. O tsunami ele tem como origem um terremoto que acontece na área oceânica e origina, então, ondas muito altas, né, e de grande volume que podem atingir o litoral de continentes. Mais uma diferença nossa, quer dizer, as nossas áreas de risco, nossos chamados desastres naturais, basicamente são deslizamentos e inundações, enchentes. Né? E algumas variáveis dentro desses dois fenômenos principais. Eles têm uma condição natural que nós vamos conversar a respeito de sucederem, né? Há condições da natureza que favorecem o acontecimento desses acidentes. Mas, vamos dizer, em 98% dos casos, eles são provocados ou, no mínimo, potencializados pela ação humana. Os deslizamentos e as inundações e as suas consequências desastrosas para a população. Então, estão intimamente associados a atividades antrópicas. Por que é isso importante para nós? Porque, diferentemente dos países cujos desastres estão concentrados em terremotos, em vulcanismos, coisas desse tipo, os nossos desastres, dependendo da nossa vontade, são totalmente evitáveis. Se eles têm uma causa antrópica, você trabalhando em cima dessa causa antrópica, não os provocando, não os potencializando, você tem grande possibilidade de evitá-los, né? Evitar seu acontecimento e, evitando seu acontecimento, evitando suas consequências. Isso é um ponto extremamente positivo, que nós não temos aproveitado. Né? Infelizmente, a gestão desse problema áreas de risco no Brasil, ela não tem constância, não tem permanência, não tem objetividade e vamos dizer assim, não tem muita cobrança da sociedade e dos órgãos fiscalizatórios. Do ponto de vista técnico, o meio técnico nacional, os geólogos de engenharia, os engenheiros geotécnicos dão um show. Estão, inclusive, à frente no mundo, nos conhecimentos e no desenvolvimento das ferramentas para fazer a gestão técnica desses problemas. Então, se algum dia residiu aí parte do nosso problema, né, na falta de conhecimento técnico, hoje não existe mais.
Nós estamos avançadíssimos nisso. Estamos avançadíssimos também na disponibilização desses instrumentos, dos mapeamentos, das formas de enfrentamento desses problemas para a administração pública, seja ela federal, estadual ou municipal. Tá? Então, é preciso, para dar um salto de qualidade, que nós soframos menos, né, com esses problemas que a cada 10 anos, todo ano, nós temos problemas na época de chuvas, né? Mas, mais ou menos, a cada 10 anos, nós enfrentamos chuvas, vamos dizer, muito fortes, mais fortes que a média, né? E, então, aí os desastres são terríveis e provocam a morte de milhares de pessoas. Eu poderia dizer que os deslizamentos, que são fenômenos terríveis quando acontecem, né? Nós, geólogos, engenheiros geotécnicos que trabalhamos nessa área, né? A gente é testemunha de situações trágicas envolvendo a população. Não sei se vocês sabem, mas há uma classificação dos principais medos que o ser humano sente, né? E um dos maiores... Não sabia, não sabia, doutor Álvaro. Existe uma classificação de medos? Existe uma classificação de pavores, vamos dizer assim. É o pavor de ser enterrado vivo e morrer por falta de acesso ao ar. Né? Esse é um medo assim, que está entre os de primeiro quilate aí para o ser humano. E essas mortes terríveis, né? Pais vendo filhos, filhos vendo pais e avós e tias, soterrados, envolvendo soterrados. É uma coisa tão trágica, tão estúpida, porque são mortes que seriam perfeitamente evitáveis, né? É muito triste isso. Na questão dos deslizamentos, eles ocorrem em duas situações especiais. Primeiro, quando são ocupadas regiões, vamos dizer, de topografia acidentada, como regiões serranas, que não poderiam nunca ser utilizadas para instalação urbana, né? Para expansão de cidades. Por quê? Porque nessa situação de encostas já com alta declividade, e a nossa Serra do Mar como exemplo, que é a principal região nossa onde se verifica esses problemas, né? Os deslizamentos, eles são parte integrante dos mecanismos que a natureza tem para fazer a sua evolução de relevo. Esses deslizamentos, nessas situações de alta pluviosidade, encostas de alta declividade em regiões serranas tropicais, acontecem muitas vezes sem a presença do homem. O homem nunca esteve lá. Então, quando há uma expansão de cidade para uma área dessa, e são muitas as nossas cidades, aliás, as principais cidades brasileiras estão no litoral e têm contato com essa borda, principalmente no sudeste brasileiro, com essa borda da Serra do Mar, extremamente instável do ponto de vista de deslizamentos. Então, esse é o primeiro tipo, quando são ocupadas áreas que nunca deveriam, pela sua instabilidade natural, nunca deveriam ser ocupadas, né? E há uma outra situação. São regiões também, vamos dizer, com alguma topografia mais acidentada, como as regiões periféricas da região metropolitana de São Paulo, por exemplo. Não são regiões serranas, mas têm uma topografia acidentada, né? Então, há situações de expansão da cidade para essas regiões mais montanhosas que ocupam áreas que poderiam ser ocupadas por uma expansão urbana, desde que essa expansão fosse regrada com técnicas adequadas, sem fazer corte na encosta,
sem fazer aterros, né? sem provocar desequilíbrios na encosta. Mas o que acontece é que, no Brasil, nós não temos controle das técnicas aplicadas. Não temos nem a cultura arquitetônica e de engenharia adequada à ocupação de terrenos de alta declividade, né? Então, todas as ocupações que se dirigem a essas áreas acabam adotando, né, por total ignorância técnica e falta de recursos, falta de assistência técnica, técnicas que induzem os deslizamentos. Se eu corto um terreno de alta declividade, eu vou causar uma instabilidade que vai provocar problemas abaixo do meu terreno, acima do meu terreno e no meu terreno. Então, essa eu diria que o número de áreas de risco no Brasil está muito mais associado à ocupação de terrenos que poderiam ser utilizados para a expansão urbana, mas são utilizados com a aplicação de técnicas inadequadas, do que terrenos que teriam uma instabilidade natural que não deveriam, portanto, serem ocupados. Mas há um fator aí que não é técnico, é um fator social, né? Vamos dizer, de políticas públicas, e que é fundamental de ser considerado aqui no nosso país. As nossas cidades, as médias e grandes cidades, elas abrigam um grande contingente de população de baixa renda, né? E essa população não tem como se prover de casa própria, né, de forma adequada e segura com seus próprios recursos. Então, essa população de baixa renda é como se fosse expulsa para as periferias. Há um verdadeiro degredo social em direção às periferias, porque ela consegue achar terrenos com o valor do metro quadrado compatível com o seu poder aquisitivo, juntando algumas variáveis. Primeiro é a distância. Vai morar onde o Judas perdeu as botas, né? E isso causa um tremendo problema logístico já para as cidades, necessidade de transporte, necessidade de levar infraestrutura urbana a essas regiões tão longínquas, né? Uma outra coisa, uma outra variável que ela conta é irregularidade legal. São terrenos geralmente irregulares. Outra é a insalubridade. Não tem nenhum tipo de assistência de saneamento. E o que nos interessa mais de perto é a periculosidade. São as áreas de risco. Então, os terrenos em encostas de alta declividade, em margens de córregos, são escolhidos porque esses terrenos são acessados a um valor compatível com os baixíssimos recursos que uma família pobre tem para disponibilizar para ter sua casa própria ou sua casa alugada nessas mesmas situações. E isso é importante porque mostra que a solução não está unicamente em medidas técnicas, né, e de gestão do uso e ocupação do solo. Se nós não aplicarmos políticas públicas habitacionais, programas habitacionais, que atendam essa enorme demanda por habitação da população de baixa renda, em casas, em áreas bem localizadas e seguras do ponto de vista de riscos de acidentes geológicos, né, deslizamentos e inundações, nós vamos enxugar gelo. Não há como. Você está consertando algumas áreas de risco no local, estão surgindo outras tantas ou mais logo adiante, né?
Professor, antes de nós entrarmos nesse debate sobre a forma como o poder público enfrenta essas situações, né? Eu queria só voltar um pouquinho para a nossa pergunta anterior, porque também esse tema que o senhor entrou é bem importante e eu quero explorar mais ele com o senhor. Mas, professor, buscando um pouquinho do que a gente estava falando anteriormente, só para finalizar a pergunta anterior. Eu vou reiterar, insistir. Existe alguma correlação, né? Por exemplo, no final de 2022, início de 2023, nós temos vivenciado chuvas bem volumosas, por exemplo, em Minas Gerais, a cidade de Araraquara, aqui no estado de São Paulo, ficou completamente alagada esses dias. Enfim, e tivemos muitos deslizamentos de terras no estado do Paraná, com fechamento de estradas, né, no final do ano passado. Então, assim, esses eventos que nós vivenciamos, o senhor já colocou de forma muito clara, né, por que eles acontecem, né, a tendência deles acontecerem por questões geológicas naturais, mas existe algum impacto das mudanças climáticas nesses eventos? Porque isso é uma coisa que se fala, que se difunde, que se discute, mas a gente pode dizer que as mudanças climáticas estão interferindo na ocorrência desses eventos, né? É possível fazer essa correlação direta entre uma coisa e outra? Foi ótimo você colocar essa pergunta aí, porque me dá a oportunidade de fazer um esclarecimento importante. Veja, se nós analisarmos histórico, o ser humano se precisa ter cuidado de analisar esses fenômenos, porque o calendário que o ser humano está acostumado a lidar é um calendário muito curto, né? É da sua própria vida, no máximo da vida dos seus pais e avós, né? E esses fenômenos todos, eles têm que ser analisados para serem bem estudados ao longo de um calendário muito maior, de um calendário geológico, né? Então, acontecimentos dessa ordem acontecem há muitas décadas e até séculos. É claro que a presença do homem aumenta sobre o território, então esses acontecimentos acontecem, quando induzidos pelo homem, acontecem numa maior frequência e com uma maior gravidade, que vai atingir gente que antes não estava nesses lugares. Mas o registro de deslizamentos e de inundações vem desde a fundação de São Paulo, por exemplo, aqui na nossa capital, e isso em todas as cidades, né? O aquecimento global é fato, né? Claro, não se sabe ainda perfeitamente o papel do homem na dinâmica do aquecimento global. E parece, tudo indica, eu digo esse parece, tudo indica, porque ainda ele trabalha muito com hipóteses. Não há, o que se sabe é que estamos num processo de lento aquecimento do planeta, em vista das suas temperaturas médias anteriores, né? E esse aquecimento ele pode provocar, por exemplo, acontecimentos pluviométricos mais concentrados e de maior porte. Essa é a hipótese. Não é ainda o que nós estamos registrando com frequência aqui no Brasil. Todas as nossas chuvas que têm acontecido, mesmo aquela que nos parece assim, olha, nunca vi uma coisa dessa, né? Se você pegar os registros pluviométricos desde que começaram a ser anotados e registrados e documentados, você vai ver que já aconteceram. Tá? Agora, por que é importante você levar em conta o aquecimento global? É porque se estamos numa situação trágica, sem ainda as consequências mais diretas e provadas do aquecimento global, se confirmarem as hipóteses de aumento de
concentração pluviométrica com aquecimento global, nós estamos fritos, né? A situação vai ter um nível de gravidade, vai crescer esse nível de gravidade e de sua letalidade, sua capacidade de matar a gente, né? Numa proporção que nós não vamos ter condições de gestão para alcançar esse patamar que pode atingir. Daí a importância de nós cuidarmos das nossas responsabilidades. Pelo menos, quer dizer, se não há como enfrentar algumas consequências do aquecimento global já verificado, né, nós temos que reduzir a ação do homem enquanto indutor desses acontecimentos. É aquilo que eu disse no início. E, por sorte, nós trabalhamos com tipos de fenômenos onde nós podemos ter essa possibilidade. Se nós agirmos, pararmos de errar e agirmos de forma mais adequada, nós vamos conseguir estancar esse tipo de acontecimento. E aí vamos estar em condições de enfrentar com maior sucesso as consequências do aquecimento global. Eu prefiro, é claro, que nós consigamos em termos planetários, aí não é só uma questão nossa, né? É questão do planeta e especialmente dos países mais desenvolvidos, que tomem consciência definitivamente da gravidade desse problema e consigam reduzir as taxas de aumento da temperatura do planeta. É isso. Então, quer dizer, nós não precisamos do aquecimento global para explicar as nossas áreas de risco e os nossos acidentes, né? Mas, certamente, o aquecimento global, se continuar nessa taxa de aumento de temperatura, vai ter consequências mais desastrosas ainda para nós no que diz respeito às nossas áreas de risco. Doutor Álvaro, então, diante desse cenário que nós já conseguimos identificar aqui da sua exposição, né? Retomando um pouco a questão da gestão pública, né? Então, nós temos uma situação de eventos, né, climáticos, de questões que são naturais, que acontecem naturalmente. Nós temos uma questão social, né, relacionada, né, que se relaciona com esses eventos, e nós temos tecnologia para monitorar e para evitar isso, né? Como é que o Brasil enfrenta essa situação, né, desses eventos, né, dessas situações, dessas grandes enchentes, essas situações de deslizamento, né? Como que o Brasil vem enfrentando e como que a gente pode aprimorar o enfrentamento, né, promover o efetivo gerenciamento dos riscos decorrentes desses eventos climáticos, né, e naturais, né? Entendi, Maria Clara. Deixa primeiro, num parênteses, eu expliquei um pouco sobre os deslizamentos, tanto os naturais como os induzidos pelo homem. Os deslizamentos não são nada mais do que a natureza procurando uma nova forma de equilíbrio. Tá? Se você corta uma encosta, você está desequilibrando uma coisa que demorou milhões de anos para alcançar aquele estado de equilíbrio. Então, um deslizamento é a natureza procurando uma nova forma de equilíbrio. No caso das enchentes urbanas, é bom explicar o seguinte: as cidades, elas causam naturalmente uma grande impermeabilização da superfície do solo. Isso é uma consequência direta da urbanização. Eu vou dar um número para você. Numa floresta natural, cerca de 80% do volume das águas de chuva são retidos ou por molhamento do corpo florestal, molhamento da serapilheira, que é aquele manto de folhas que ficam no chão florestal, né? Ou por infiltração, umedecimento do solo. E somente 20 a 15% dessa água escorre superficialmente em direção aos riachos, aos córregos e aos rios. Numa cidade, a coisa se inverte completamente.
80% do volume da água de chuva escorre diretamente e velozmente para o sistema de drenagem, né? Aquele sistema de drenagem, seja o sistema de drenagem natural, córregos e rios, né? Seja o sistema de drenagem construído, valetas, bueiros, galerias, né? Não dão conta, porque esses volumes são muito grandes, né? E tendem a aumentar com o crescimento da cidade. Então, uma galeria que eu construí hoje, um bueiro que eu construí hoje, daqui 10 anos, 15 anos, vai estar obsoleto, ele precisa ser revisto, né? Então, as enchentes urbanas têm essa equação. São águas de escoamento cada vez mais volumosas, chegando cada vez em tempos menores num sistema de drenagem que não consegue dar conta. E daí as nossas grandes enchentes urbanas. Então, no caso das enchentes, o necessário é se trabalhar sobre essa questão da impermeabilização das cidades, desenvolver técnicas, e há dispositivos já desenvolvidos para isso, para que a cidade volte a recuperar sua capacidade de reter água de chuva e não lance tanta água sobre o sistema de drenagem. Isso é até um motivo para uma próxima palestra, eu posso até depois disso. Mas, quer dizer, como no caso dos deslizamentos, você tem, no caso das enchentes, né, formas de trabalhar para reduzir o nível do estado do problema. Do ponto de vista de gestão de áreas de risco, a gente pode dividir esse grupo de ações em 3 compartimentos: no preventivo, no corretivo e no emergencial. No preventivo, que infelizmente é uma cultura muito rara no Brasil, você agir preventivamente, infelizmente a nossa cultura, tanto na administração pública como também na administração privada, né, é agir sobre o problema acontecido, né? E aí é muito mais difícil, muito mais caro, e as vítimas as vítimas, tanto em termos de vidas humanas como em perdas patrimoniais, já aconteceram, né? Então, desse ponto de vista corretivo, há três ações. O primeiro é por disposições de legislações de uso do solo, evitar radicalmente que áreas naturalmente instáveis, que não podem ser ocupadas por ocupações urbanas, deixem de ser ocupadas, né? E os instrumentos para isso é um mapeamento que nós chamamos de Carta Geotécnica das Cidades. É um mapa que levanta diversos setores da cidade conforme sua tendência a apresentar determinado tipo de problema. E esse mesmo mapa, essa carta geotécnica, define as medidas técnicas necessárias para que esses problemas sejam evitados. Então, existem diversos tipos de mapeamento, onde se distingue a carta geotécnica, o plano diretor da cidade, as leis de zoneamento de uso do solo, no sentido de evitar, né, que essas áreas de alta instabilidade sejam ocupadas. A outra ação também de regulação de uso do solo é para que as áreas de menor risco, mas de topografias mais declivosas, né, elas que podem, teoricamente, ser ocupadas, sejam ocupadas da forma técnica adequada. E aí nós juntamos a carta geotécnica, o código de obras, o regulamentos de uso do solo e uma coisa importantíssima, assistência técnica à população de baixa renda na construção das suas casas, tá? Muitos dos nossos problemas seriam evitados se houvesse um forte esforço de assistência técnica, especialmente das prefeituras municipais
a instalação de edificações nessas áreas mais problemáticas pela população de baixa renda. E dentro do conjunto de medidas preventivas, que eu chamaria assim, não técnica principal, que é implementar nossas políticas públicas habitacionais, nossos programas habitacionais, de projetos capazes de atender a demanda da população de baixa renda, sem que essa população tenha obrigatoriamente que escolher essas áreas mais problemáticas para ter a sua casa própria, a sua casa alugada. Isso é fundamental, né? Infelizmente, os nossos programas, que até avançaram muito em alguns governos, mas não conseguem ainda atender a grande demanda por casa própria que existe no contingente de população de baixa renda. É claro que o ideal é que essa população deixasse de ser de baixa renda, conseguisse um status social um pouco melhor, e aí certamente haveriam ofertas habitacionais para que ela pudesse comprar. Vamos dizer assim, o próprio mercado conseguiria se organizar para atender essa demanda com renda que é possível, né, de ser utilizada na aquisição de suas habitações. Do ponto de vista corretivo, aí nós começamos, depois vamos chegar no emergencial. Do ponto de vista corretivo, uma das medidas seria dar prioridade para transferir as ocupações em áreas de alto risco, alto e muito alto. A gente, em termos internacionais, a gente classifica os graus de riscos em muito alto, alto, médio e baixo, né? Então, as populações hoje instaladas em áreas de alto e muito alto risco teriam que ser prioritariamente transferidas para situações onde não enfrentassem esses riscos, né? Todos os programas de assistência técnica, nível federal e estadual, para os municípios trabalham nesse sentido. Mas nós temos um gargalo aí nos municípios, que estão tendo dificuldade de aplicar na prática essas decisões. A outra medida, em termos corretivos, seria você consolidar geológica e geotecnicamente as instalações que estão em áreas de certa declividade e que só provocaram instabilidade porque aplicaram técnicas inadequadas. Então, nessas situações, há uma compensação, numa análise de custo, de compensação de você trabalhar com obras de contenção, de drenagem, no sentido de estabilizar e tornar seguras essas áreas, né? Em termos corretivos, são essas duas ações que estão especialmente nas mãos das prefeituras municipais, né? As prefeituras de grandes cidades, de médias e grandes cidades, elas têm como manter um corpo técnico capaz de fazer esse tipo de gestão. Mas prefeituras pequenas não têm essa condição, né? E elas têm, então, uma assistência dos governos estaduais e do governo federal. E, em termos emergenciais, seria, num momento crítico, né, você trabalhar também com a retirada, pelo menos provisória, da população que ocupa situações de alto e muito alto risco, e a implantação de sistemas de alerta. Esses sistemas de alerta se baseiam em previsão climatológica, e quando está previsto um tipo de tempestade, um tipo de chuva capaz de ocasionar deslizamentos, há um aviso por sirenes, por todos os meios possíveis, da televisão, rádio, para que essas populações possam tomar determinadas providências, são os planos de contingência,
né, possam, por exemplo, sair das suas casas e aguardar passar aquele momento mais crítico. Esses sistemas de alerta, que são sustentados em dados pelo CEMADEM, que foi um órgão criado justamente para essa finalidade, eles não podem ser vistos como a solução permanente. Infelizmente, têm sido vistos, porque não é caro, é um sistema relativamente barato, frente às outras alternativas de ação, mas você imagine às 3 horas da madrugada, num morro, você está na sua casa, com a sua família, existem pessoas velhas, doentes, grávidas, com defeitos físicos, né? Você ter que sair em carreira desabalada, ladeira abaixo, né? Quer dizer, isso você faz 1, 2, 3 vezes, mas sujeitar a população a esse tipo de resposta, né, de uma forma permanente, é de uma crueldade inadmissível, né? Então, esses sistemas de alerta como medidas emergenciais são importantes, têm salvo vidas, né, mas tem que ser vistos justamente nessa ótica. São cuidados emergenciais, não podem ser vistos como soluções permanentes. Então, basicamente, isso do ponto de vista preventivo, corretivo e emergencial. Doutora Álvaro, então, aproveitando um pouco do que o senhor falou agora, no final dessa fala, né, com relação à atuação, né, dos entes públicos. Então, nós temos, né, nesse tipo de situação, uma atuação muito forte das prefeituras, né, mas nós também temos ações que precisam ser adotadas, né, apoios que precisam ser prestados também por estados e pela União. Eu queria que o senhor falasse um pouco para nós como que se dá a atuação dos entes federados, né, municípios, estados e União, frente ao gerenciamento desses riscos, frente a essas situações, né, que nós estamos analisando aqui. Existem órgãos e instâncias específicas a nível federal, estadual e municipal para lidar com esses problemas de área de risco. A nível federal, em 2012, foi aprovado, foi no 2012, se não me engano, foi um governo da Dilma Rousseff ainda. 2011 foi um ano catastrófico em termos de deslizamentos, e 2012, a nível federal, tomaram-se várias providências, inclusive a aprovação de uma legislação que dá tarefas e obriga, mudou, fez alterações no Estatuto da Cidade, obrigando que municípios que tivessem problemas comuns de área de risco tivessem a sua carta geotécnica, fizessem a sua gestão de risco, e, fundamentalmente, colocou entidades federais e estaduais no trabalho de fazer os mapeamentos, né? Caracterização de riscos, as cartas geotécnicas, as cartas de riscos, e entregar para as prefeituras. Na área federal foi mobilizado o Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, que fez mais de 1.000 mapeamentos e atendeu mais de 1.000 municípios e entregou na mão dos prefeitos os mapeamentos e todas as medidas que deveriam ser tomadas, né? Aqui no estado de São Paulo, o IPT ajudou muito o Serviço Geológico do Brasil nisso também. Aqui no estado de São Paulo, existem 2 órgãos, que é o Serviço Geológico, o Instituto Geológico e o IPT, né? Que desenvolveram diversos instrumentos de gestão de risco e fizeram diversos mapeamentos e também entregaram em mãos do Estado e dos prefeitos para que fizessem esse tipo de gestão. Mas, infelizmente, quer dizer, foram muito poucos os municípios que deram um passo adiante, né?
Claro que você tem uma série de questões aí que podem ajudar a explicar isso. Mas eu diria que há um grau de irresponsabilidade administrativa também muito grande nisso. Então, até como uma das medidas que o meio técnico tem sugerido é a atuação do Ministério Público e de órgãos de justiça, prevendo a intimação e até a penalização de administradores públicos que, tendo os meios em suas mãos, deixaram de tomar as providências necessárias e, portanto, seriam corresponsáveis na vitimação da população. Então, é uma pena que, a nível federal, essas questões tenham sido desestruturadas com a desestruturação do Ministério das Cidades, que era o principal ministério envolvido nisso, né? E todos nós torcemos para que esses organismos, toda essa estrutura que foi construída, seja recuperada e volte a atuar nesse sentido de dar respaldo aos municípios para a gestão dos riscos geológicos. Então, assim, em termos de políticas públicas, né, nós temos, o senhor já colocou aqui um pouco, né, do arcabouço legal que nós temos, né, ou seja, nós temos normas, né, que regulamentam a matéria, que incentivam o gerenciamento desses riscos, inclusive de forma preventiva, né, mas de que forma nós podemos melhorar, né, nesse tema? O senhor já deu algumas pinceladas, né, que a gente precisa de política social, de habitação, né? Mas, assim, queria uma análise agora mais focada nesse aspecto. Como que nós podemos melhorar o gerenciamento de risco, desse tipo de risco, né, nas grandes cidades brasileiras, né? A gente precisa de mais legislação, a gente precisa de ação política, ou nós precisamos de maior atuação, por exemplo, dos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, enfim, o que o senhor entende que nós podemos e precisamos aprimorar, né, para que o gerenciamento desse tipo de risco possa ser feito de uma maneira mais eficaz? Eu diria assim, do ponto de vista bastante prático, né? E ficando na área técnica, por enquanto, eu tenho certeza que, se o governo federal e o governo estadual encontrassem uma maneira de disponibilizar às universidades, os órgãos como o Serviço Geológico do Brasil, o IPT, o Instituto Geológico, outros órgãos estaduais que são fabulosos, que existem aí em Minas Gerais, no Nordeste, na Bahia, né? Para a assistência técnica dos municípios, nós estaríamos dando um grande passo. Não o passo único necessário, né? E aí eu vou ter uma liberdade que meus 80 anos e meus 60 anos de profissão me conferem. Eu acho que, se a sociedade brasileira não trabalhar no sentido de melhorar a qualidade política e ética dos seus governantes, tudo fica muito difícil. Nós temos vários exemplos de vários municípios cujas verbas que foram fornecidas pelo governo federal e pelos governos estaduais não foram gastas na sua finalidade. Aliás, foram gastas de forma muito ruim do ponto de vista dos interesses sociais. E isso diz respeito à qualidade da nossa administração pública. Infelizmente, eu gostaria tremendamente que o problema fosse só técnico, né? Porque a competência técnica instalada no Brasil para o tratamento desses problemas é espetacular. Nós temos tudo, não precisamos de pedir ajuda de nenhum país, né? Mas as coisas estão esbarrando nessa capacidade da administração pública
e também até de administrações privadas, em levar às últimas consequências as orientações e os instrumentos disponibilizados pelo meio técnico. Bom, diante dessa sua fala, eu gostaria então agora de pedir que o senhor apresentasse aqui algumas considerações finais sobre esse tema tão interessante, né, e que afeta a todos nós, né? Acho que todos os brasileiros, de forma geral, de alguma forma, acabam sendo afetados, né, por esse tipo de situação. Então, queria pedir para o senhor fazer algumas considerações finais aqui sobre essa questão do gerenciamento dos riscos, né, decorrente dos eventos climáticos. Eu vou resumir numa sugestão, que nós temos exemplos até dos trabalhos do escritório Milaré, né? Que é a importância da atuação do Ministério Público, né? Pode até haver alguns exageros em alguns momentos na questão ambiental, por exemplo, uma falta de tato, mas no conjunto, né, se você for analisar o antes e depois, o período de atuação do Ministério Público coincidiu com aperfeiçoamentos legais e com maior cumprimento das restrições de ações que colocavam em risco o meio ambiente brasileiro. Eu acho que uma atuação do Ministério Público em áreas de risco, existe um corpo do Ministério Público que já lida com isso, mas muito, muito pequeno e de pouca expressão no sentido das suas consequências. Eu penso que, pela gravidade do problema, nós estamos falando de situações vividas por centenas e centenas de milhares de brasileiros, tá? Eu acho que valeria, para dar um empurrão inicial, uma ação mais incisiva e decidida do Ministério Público, que para isso pode contar seguramente com a assessoria técnica dos seus próprios técnicos, com a assessoria técnica dos órgãos públicos de pesquisa tecnológica, da área geológica, da área de engenharia geotécnica, da área de meio ambiente. Quer dizer, utilizar tudo que nós temos, todas as forças de conhecimento que nós temos, de uma forma racional e preferivelmente dentro do caráter preventivo. É uma ótima sugestão, doutor Álvaro, porque a atuação do Ministério Público poderia realmente pressionar, né, uma atuação mais efetiva do poder público e das próprias pessoas, né, que vivem nas encostas, enfim. É uma excelente sugestão. E eu gostaria, então, de agradecer a sua participação no Escola Milaré e esperar que possamos ter mais conversas em outras oportunidades. Muito obrigada. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando sobre vocês, sobre esses problemas. Muito obrigada, doutor Álvaro.